Boa noite, a paz do Senhor, amigos, amados, queridos irmãos. Queria deixar uma palavra hoje aqui, uma palavra para que possam nossos corações se acostumar com a presença de Deus em nossas vidas, mas também uma correção em nossas vidas, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18, que é a igreja de Tiatira. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Tiatira escrevo isto, diz o Filho de Deus, o que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, é a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Interessante esses dois versículos. Primeiramente, você tem que entender que aqui ele se apresenta como Filho de Deus, com toda autoridade, porque Deus tem autoridade. O nosso Senhor, ele é autoridade. É ele que manda, é ele que desmanda. Dele e por dele são todas as coisas. Interessante que ele fala aqui: Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo. Não adianta se esconder de Deus. Os olhos de Deus vê tudo em toda parte. Ele sabe de todas as coisas, porque é Ele que constituiu todas as coisas aqui nessa terra. E os pés como um latão reluzente, um latão que foi provado ao fogo, um latão reluzente, mas ao mesmo tempo que foi provado ao fogo, você pode ver aos pés de Cristo a sua imagem, se você está pecando ou não. Aonde você pode ver reluzente, você pode ali como um espelho ver tudo de bom e de mal na sua vida e você mesmo se corrigir. Interessante que aqui ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço. Ele conhece as obras daquela igreja, conhece o amor também que é verdadeiramente. Você vê que as pessoas às vezes não perdem o amor e continuam num diácono, um diaconisa que trabalha por Deus, continua sendo um diácono, mesmo sendo pessoas que não estão na igreja, eles fazem a obra, uma obra, como se diz aqui, em obras quer dizer no grego, diaconia, que é diácono, e o teu serviço é a tua fé. Aquela igreja ela não perde a fé. Interessante da outra igreja que diz que guardaste a tua fé, volte para as suas obras, que você perdesse o primeiro amor. Não, aqui ele fala que conhece, né? E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja não deixou de trabalhar, ela continuou fazendo a obra diante da perseguição, diante de tudo aquilo. Tem pessoas que são assim, graças a Deus são pessoas que são assim, e nós devemos ser dessa maneira. Mas o problema está no versículo 20, como toda igreja tem falhas, toda pessoa tem seus erros, todos nós somos fracos, todos nós erramos em nossas vidas, e aqui não é diferente. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios aos idólatras, aos ídolos aqui no caso. O que acontece, meu irmão? Existia naquela igreja uma mulher que se dizia profetiza, que ali estava com o espírito de Jezabel no corpo, que é um espírito de Jezabel, já era morta nessa época, mas essa mulher ensinava doutrinas erradas àqueles homens, né? Ensinava a engano, ela ensinava a prostituição, e também para que eles fornicassem e comessem carne sacrificada aos ídolos da idolatria. O que acontece aqui? A idolatria, meu amigo, ela não é só idolatria de você ficar com uma mulher, não trair sua mulher, não. Idolatria é quando você traz o seu Deus e você também adora um outro Deus. Eu não sei qual idolatria que o senhor está falando aqui, né? E a fornicação naquela época, sair com prostitutas, fazer sexo fora do casamento. Então isso, aquela mulher que estava ali, estava ensinando aquele povo. E o pastor que estava ali, que é o anjo da igreja, a qual vai aqui ao anjo da igreja de Tiatira, o anjo é o pastor daquela igreja, ele estava permitindo que isso acontecesse. Então tem muitas vezes que o pastor ele tem que tomar certas atitudes. Eu não digo que vai colocar para fora, mas ele tem que calar aquela pessoa. Ele não pode deixar aquela pessoa profetizar. Ele não pode deixar aquela pessoa levar a igreja para o buraco. Porque às vezes uma ovelha que seja negra no meio das ovelhas, ela pode levar muitos ali a se perderem. E ele fala aqui, mas algumas poucas coisas tem contra ti. Interessante que ele fala poucas coisas, mas você vê que são coisas graves. E ele fala que dê-lhe tempo para que se arrependas, versículo 21, da sua fornicação, e não se arrependeu. Então ele deu tempo para aquela pessoa se converter, ele deu tempo para aquela mulher se converter. E o Senhor, ele nos dá tempo, ele avisa do que vai acontecer. Quantas vezes nós estamos errando e ele está mostrando para nós: você está errando, esse caminho não é o certo, esse caminho vai te levar à perdição. E muitas vezes as pessoas não se consertam.
Às vezes a pessoa fala, Deus vai dar livramento, mas até quando ele vai dar livramento? A pessoa está sempre se jogando em perigo, a pessoa está sempre fazendo coisa errada, você avisa, você prega, você ora, e a pessoa não se converte, até que chega uma hora que Deus dá um basta, porque aquela pessoa faz tantas pessoas sofrerem, que muitas vezes o Senhor mesmo, ele corta ela do terra do vivente. E ele continua aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, não se arrependesse, ei que porei numa cama, olha só, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então aqueles homens que estavam ali também, ou aquelas pessoas que estavam adulterando com ela, adorando os deuses, que eu não sei qual tipo de adoração aqui, de adultério, ou então fornicando com ela, fazendo coisa errada, veriam grandes coisas de mal sobre aquelas vidas, se não se arrependessem. Então viriam grande tribulação, né? E ele fala aqui, ó, interessante que ele fala, ferirei seus filhos de morte, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sondo os rins e os corações, e darei a cada um vós segundo as vossas obras. Então o Senhor pode nos dar o galardão merecido pelas nossas obras, mas quando a nossa obra é má, nós recebemos conforme as nossas obras. Lembre-se, amigo, aquilo que você faz aqui nessa terra você paga. Ainda que você venha, possa ir para o inferno no futuro, você pode ali ir para o inferno sim, mas aqui nessa terra você vai perecer. Enquanto você não pagar tudo, você não consegue morrer. Ele fala ali, ferirei seus filhos de morte. Interessante que você vê que essa morte aqui, ela pode ser tanto uma morte física, mas pode também ser uma morte espiritual. Uma pessoa, um filho de uma pessoa que só erra, provavelmente vai aprender coisas erradas e nunca vai se converter. Se essa pessoa não se arrepender, ele também não se arrepender. Diga, ensina o caminho aos pequeninos, para que mais tarde ele não venha se desviar, assim diz a palavra de Deus. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto têm esta doutrina, e não a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizes, a profundeza de Satanás, que outra carga não vos porei, mas os que tens retém até o que eu venha. Então retende o que tem até que eu venha. Interessante que ele fala aqui, aqueles que não acompanharam, aqueles que realmente estão andando certo, essa igreja que naquela época, era uma época que estava em luta, era uma época que estava em batalha. Interessante que era uma igreja que era desde a época de 590, né, depois de Cristo, até o ano 1517, que ali vai pegar um período daquela igreja até o período da Reforma Protestante, até Martim Lutero. Você vê que essa igreja passou lutas, né? Que Tiatira significa sacrifício contínuo, né? Ali você vê que representa a antiga igreja de Roma, que ajudava as pessoas e fazia as grandes obras, mas permitia uma doutrina de Jezabel na igreja, doutrina antibíblica. É interessante que você vai ver que era uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas tinha algo de errado dentro dela. E o Senhor vem aqui dando tempo para aquelas pessoas se arrependerem e mesmo assim dizendo àqueles que estão certos que iam ter o seu galardão mais tarde. Mas o que tendes, retende até que eu venha. Você vê que essa igreja, ela não é uma igreja para aquela época. Você vê que essa igreja ainda se figura a igreja de hoje, porque todo aquele que retém aquilo que tem, a sua fé, as suas obras boas, até que o Senhor venha, você vê que vai continuar com Cristo, ou vai ser arrebatado, ou vai ser ressuscitado no fim. Então essa igreja, ela está profetizando os dias finais que vêm. E ao que vencer, guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Olha o que o Senhor está falando. Eu sei que tem lutas na sua vida, eu sei que está difícil, mas se você vencer e conseguir vencer esse mundo, eu lhe darei o poder sobre as nações. Então Cristo vai reinar sobre as nações. E nós, aqueles que conseguimos reter a nossa fé, a nossa boa obra, vamos reinar com Ele. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. E com vara de ferro regerá, e serão quebradas como os vasos de olheiro, como também recebi do meu Pai. Acontece, então você vai reger a nação com vara de ferro. Interessante que ali você vai ver que você vai ter autoridade sobre as nações. E tudo que ele recebeu do Pai dele, nós também receberemos. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Olha essa coisa maravilhosa. Dar-te-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é a primeira estrela que surge no céu e a última estrela que se apaga. Ela, na verdade, é o planeta Vênus. Mas, na verdade, aqui ele está dizendo que você vai ser o primeiro a brilhar. E a sua estrela vai ser a última a se apagar. E ao que tem ouvido, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas, assim diz o Senhor. Amém? Interessante que aqui, boa noite, Jorge. Interessante que aqui nós estamos aqui no final dessa pregação, né?
que o Senhor possa então guardar a sua vida, te encher com a presença dele em nome de Jesus, que você pode estudar essa palavra que a igreja te atira. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma essa palavra em suas mãos e encha para essa pessoa, Pai, que o seu poder, que a tua glória em nome de Jesus, que essa pessoa venha reter dentro dela o seu espírito, a tua fé e a tua força, para que ela possa, Senhor, permanecer na tua presença em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica na paz. Deus é contigo.